Dia Nacional da Umbanda. 15 de novembro, Dia Nacional da Umbanda. Parabéns a todos os umbandistas que, assim como eu, se iniciou na Umbanda. Eu me iniciei há 29 anos atrás na Umbanda Esotérica. Não me iniciei praticamente para ser um sacerdote, praticante dos cultos afro-brasileiros, mas um adepto do culto ao orixá. Então, para mim, eu não tenho muito essa distinção, apesar de eu ter feito o livro Umbanda Astrológica, voltado mais a Umbanda, por causa da Umbanda Esotérica, a qual eu me iniciei. Então, preferi cruzar os dados dos orixás com os signos de Umbanda do que com os orixás do Candomblé. Então, eu não me iniciei para seguir um caminho religioso. Umbanda, o Quimbanda, o Catimbó, o Candomblé. Para mim, o culto é ao orixá e ele não tem nacionalidade. E eu vejo até com um sistema mais amplo, como a Mata via, como vibrações astrais do que como espíritos desencarnados ou ancestralizados sem essa ligação com famílias da África, como fazem os praticantes de Ifá. Mas eu quero falar nesse dia 15 de novembro que esse dia é um dia importante para os umbandistas. É muito bom ter um dia, mas a religião é todos os dias. Então, quase todo dia do ano tem um santo católico, tem diversos feriados no Brasil que são todos católicos. Então, ter só um dia da Umbanda já é um avanço, mas é muito pouco. E por que é muito pouco? Porque o povo de santo, o povo do orixá, ele é muito desunido, tem muita divisão de ego, cada quem quer seguir da sua forma, não tem união, não tem representante no Congresso. Pelas milhares de adeptos que tem no Brasil, deveria ter pelo menos um senador, pelo menos uns 3 ou 5 deputados na Câmara para defender as pautas, ter representantes nas assembleias, nas câmaras. Só vê projetos ridículos aí colocando a Bíblia, nome de Bíblia em praça. Inclusive foi aprovado agora um projeto em Salvador para colocar a Bíblia como material didático nas escolas. O Bruno Reis, sensacionalista aí, para ter apoio dos evangélicos, porque ele é de extrema direita, criou isso daí. E a cidade mais negra do Brasil, que é Salvador, e do culto ao orixá, que é a ancestralidade que tem aqui, a revolta dos malês e toda aquela história que teve no passado da Bahia. A independência começou por aqui, vai ficando de lado, porque as pessoas não se unem. É um jogo de ego muito grande e não se une para ter representantes. Tem representantes daí do da bancada evangélica, da bancada católica, mas não tem nenhum representante. Por quê? As federações que representam, as pessoas entram lá por ego. Se tem algum aí fazendo um bom trabalho, pode ter, eu não conheço. Mas não se une, deveria ter uma federação nacional muito forte, defendendo políticas para essa área. Eu vejo pessoas aí, babalaôs, representantes, dando entrevista na mídia, dizendo que representa federação tal e tal, mas fica o tempo todo sumido, não fala nada. E deveria ter uma organização, só ter um dia no ano, isso não significa muita coisa. Está cada vez mais sufocada pelo crescimento ganancioso dos evangélicos. Eles não crescem por causa da Bíblia ou da espiritualidade, eles crescem buscando poder, como Malafaia e os representantes dele no Congresso falam todo dia. Eles querem poder político porque eles querem mudar leis, eles querem proibir o crescimento de outras religiões. Então, enquanto o movimento do culto ao orixá não se organizar, não se unir, não se adaptar, não criar um código ético, expurgar coisas ruins, porque eu vejo aí marchas para Exu, marchas para não sei o que, cheio de pataquada, mostrando o lado mais tenebroso da religião, que muitas vezes não tem com Umbanda. As pessoas querem negar, mas a Umbanda ela tem sua origem afro-brasileira, mas ela é cristã. Não cristã como o catolicismo ou como os evangélicos, mas ela tem a sua essência muito ligada ao kardecismo. Foi assim que o Zélio fundou, que eu sou de uns que teimo que o Zélio não é o fundador da Umbanda, ele apenas fez ressurgir com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Já existiam as macumbas de muito antes, já existia terreiros de muito antes, mas ele
tem esse entrelaçamento aí com guias de kardecismo, de espiritualismo, tanto que muitos terreiros no Rio de Janeiro, e até em Salvador, Terreiro de Jesus, Terreiro de Nossa Senhora, tem um entrelaçamento entre o cristianismo, o kardecismo e os cultos africanos e ameríndios, né? Os indígenas, os povos nativos, é uma coisa muito entrelaçada. Então, hoje em dia tem esse debate de pessoas muitas vezes maldosas, outros porque não conhecem a história, outros porque quer fazer o seu lado, que fica dizendo, não, na Umbanda não tem diabo, na Umbanda não tem esse negócio de cristianismo. Tem sim, sempre. Oxalá foi chamado na Umbanda de Senhor do Bonfim, não só por causa do sincretismo, que era forçado por causa da perseguição, mas porque as mães de santos, que nem Mãe Aninha, do Cantuá e outros, o Agenor Barbosa, Miranda, eles iam na missa nos domingos, eles gostavam desse entrelaçamento entre orixás e santos, porque para eles a espiritualidade era para evoluir, não tinha esse ego de religiões. Hoje em dia que tem essas pataquadas, fica inventando banda misturada com satanismo, com pacto, com luciferianismo, com um monte de coisa de bruxaria que nada tem a ver com a Umbanda. A Umbanda, ela tem algumas vertentes, como eu citei, que fui iniciado na Umbanda esotérica e criei a Umbanda astrológica se baseando dos signos com a energia dos orixás para identificar os signos, numerologia, com Ifá, em banda com Ifá, e tem os tradicionalistas que querem apenas esse negócio de estar o tempo todo com gira, com incorporação, com batuque, com ponto, com cantoria, mas tá lá no altar. Oxalá, com Jesus, com Nossa Senhora, com tudo isso não faz mal à Umbanda. E tem pessoas que ficam tentando distorcer, tentando levar para o lado negro, porque isso dá. Negro, quando eu não falo em raça, eu estou falando magia negra, necromancia, satanismo, luciferianismo, bruxaria, feitiçaria, porque em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, capitais grandes de milhares de pessoas, essas pessoas enricam vendendo fantasia, ilusão e coisas malignas que vão ser ruins para quem vai buscar, mas as pessoas muitas vezes cegas por amor, por ódio, por fanatismo político, enfim, vão e caem nas armadilhas, pagam porque querem coisas rápidas e fáceis, e esses enganadores da fé vendem. Mas não se iluda. A Umbanda busca a paz, a Umbanda busca o equilíbrio, a harmonia de Oxalá. Ela não busca só trabalhar com incorporação o tempo todo, com macumba o tempo todo, com pombagira o tempo todo. Hoje em dia nas redes a Umbanda cresceu muito, mas não é uma Umbanda que busca crescimento espiritual. Estão buscando dinheiro, estão buscando fama, luxúria. É fulano de Padilha, é não sei quem de Mulamba, é não sei quem de Zé Pilintra. Só querem as coisas mais chamativas porque dá dinheiro, né? Não dê sua cabeça para você dizer, ah, fulana de Padilha, fulana de Mulambo. Elas são desencarnadas, muitas são quiumbas, muitas são da esquerda para evoluir. Elas não podem ter a cabeça de ninguém para você dizer, eu sou fulano de Maria Padilha, de Maria Navalha, de não sei quem. Tem até uma, acho que é no Rio de Janeiro, que diz que é uma pombagira encarnada, que ela já se deu a alma para uma pombagira. Isso é ridículo, isso é absurdo. A sua alma é sua. Orum, de onde você veio, Olodumaré, Olorum, lhe deu a sua alma para ser sua, para você lutar por ela, crescer por ela. Os guias, os orixás, os inquinces, os voduns, enfim, os exus, seja lá quem for, estão para lhe auxiliar. Não pode dominar sua cabeça, você não pode dar sua cabeça para ninguém, para dizer fulano de tal de mulambo para ganhar dinheiro, fulano de tal de exu para ganhar dinheiro. Não. Até você dizer que é de algum, que é de não sei quem, numa forma, um termo formal, tá certo, mas não um termo ritualístico de dizer assim, ah, eu sou de algum, de não sei quem. Não, ele tem a missão dele, quanto orixá, quanto raio vibracional, e você tem o seu. Você é fulano de tal, você tem um nome de nascença, você tem um nome iniciático, mas você não deve dar a sua coroa para ninguém. Eles são apenas auxiliares, são guias de luz que lhe auxilia na sua caminhada, na sua essência, no seu desenvolvimento espiritual, o crescimento. Não entregue a sua vida, não faça pacto, a vida é passageira, nada vale a pena, dinheiro, fama, luxúria, nada disso vale a pena. O que for para ser seu,
a sua sorte no amor, no jogo, no dinheiro, em qualquer coisa, virá com o seu crescimento e o seu alinhamento aos seus odus e aos seus orixás. Então, um bom dia da Umbanda a todos, que a Umbanda cresça em luz, ache harmonia, união, surja líderes sábios e que até possam se transformar em líderes políticos para defender de fato essa Umbanda tão importante, a Umbanda original que defende a luz, os ancestrais e o crescimento espiritual. E não pataquadas por dinheiro, por ganância, por malícia, por magia negra, por satanismo. E sim por crescimento e iluminação.